Olá, bem-vindo ao canal do Curta Salto no YouTube, bem-vindo à página do Curta Salto no Facebook. Nós estamos conversando com os integrantes dos filmes desse ano e hoje a gente vai conversar com o Henrique Lopes e com o Guilherme Fogaça. Henrique, que é diretor, roteirista e montador do Impermanente, e o Guilherme Fogaça, que é o produtor executivo, o diretor de arte do filme. Obrigado por vocês estarem aqui. Imaginei, a gente Obrigado por terem cedido tempo para o Curta Salto, e eu queria conversar, fazer um bate-papo sobre o filme. O seu filme fala sobre a modernidade líquida. Sim. E eu acredito que você usou a teoria do Bauman para ancorar o seu roteiro. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, como foi o processo de pesquisa e como você chegou nessa história. Eu sempre tive muita facilidade com ciências humanas, né? Tipo filosofia, sociologia, história. E eu entrei em contato com o trabalho do Bauman, ainda estava muitos anos atrás, não muitos não, uns 3 anos atrás, quando eu fazia cursinho, nas aulas de filosofia e tudo mais, mas eu nunca levei para sempre li como estudo, não como hobby, sabe? Sim. E ao longo dos anos eu fui notando que as coisas que ele falava que eu li como estudo na época diziam muito sobre o cotidiano da vida adulta e desse amadurecimento, e aí acabou que, quando eu escrevi o roteiro, eu notei e falei, caramba, esse filme fala disso, entendeu? Eu linkei uma coisa a outra, Foi inconsciente. Foi meio inconsciente, entendeu? Uhum. Eu conhecia a teoria, já tinha notado algumas vezes, mas eu não escrevi pensando nisso. E aí depois, quando eu notei que tinha isso, aí a gente incorporou no filme, porque é algo que eu acho que eu queria falar e faz bastante sentido com a jornada do personagem. Conta um pouco da sinopse do filme, por favor. O Impermanente, na verdade, é um curta-metragem que a gente não procura uma linearidade. São memórias do Ariel, que é o personagem principal, ao longo da vida dele. Memórias de períodos distantes que não necessariamente se relacionam um com o outro. É uma coletânea de memórias que mostra como a vida dele aconteceu, as decisões que ele tomou e onde elas levaram ele, entendeu? Mas ao mesmo tempo essas memórias elas se conectam, porque elas trazem momentos de decisões da vida de Ariel, que é algo que está muito presente no nosso cotidiano, e às vezes a gente não percebe que às vezes uma decisão interfere em outra. E a gente acha que, a vida é feita de decisões, e tudo combina nesse momento presente onde a gente está, de acordo com tudo que a gente escolheu. E o filme é muito disso. Então são pequenas decisões, sutis decisões, que às vezes a gente nem percebe, mas está tomando elas no nosso cotidiano, no dia a dia. Sim. Complicado, né? O filme trabalha muito essa questão do tempo, o tempo em que as coisas acontecem não é necessariamente relevante, é mais o que está acontecendo e como o que acontece teoricamente antes molda ele, transforma ele em quem ele é depois. Apesar de ser um curta-metragem de 15 minutos, como existem vários períodos de tempo, a gente vê o amadurecimento dele e aonde as decisões que ele toma quando jovem levam ele, entendeu? Entendi. E como que vocês usaram essa questão do tempo e a teoria do Bauman para poder colocar na cabeça dos atores isso? Como foi o processo de criação dos personagens junto aos atores? Então, na hora de criar personagem, de falar sobre os personagens, a gente tentou ser o mais verdadeiro possível e falar assim, fazer o ator viver aquela cena, entendeu? Ele não pensar numa linha do tempo, falar, nessa cena acontece assim. E para ele não pensar numa linearidade, num período de tempo, porque na verdade ele não precisa montar a história na cabeça dele com começo, meio e fim, ele precisa viver aquele específico tempo, aquela cena específica. Então a gente trabalhou meio que cena por cena, ao invés de trabalhar a história inteira e a evolução do personagem, entendeu? Então não houve assim um ensaio de todas as cenas? Não. Vocês foram pegando recortes, fazendo Exatamente. isso? Até porque como a montagem não funciona de forma linear, a gente também não gravou de forma linear exatamente por isso, porque se a gente gravasse de forma linear, o ator ficaria talvez com essa história inteira na cabeça, sendo que a nossa ideia desde o princípio foi fragmentar a história por curtos períodos de tempo, independente de quando na vida do personagem. Eram quantos personagens vocês trabalharam com? Foram só 3, na verdade. 3 personagens. Vocês mais um figurante. Gravaram quando? A gente gravou no dia 18 e 19 de agosto. Mas ainda tem 2 diárias para acontecer. Eu lembro que vocês estavam planejando gravar na praia. Essa diária que ainda não fizemos. Vocês vão para a praia. Agora no feriado, dia 7 de setembro, a gente vai gravar a última cena na praia
E de preferência não, provavelmente no mesmo final de semana já grava o flashback, que é um take também, que é o que são as 2 cenas que faltam pra... Que é um momento da infância dele. Que é o único momento em que ele é criança, que é a gente tá batalhando agora pra conseguir o ator mirim que se pareça com o ator mais velho. E esse personagem, ele tem uma inspiração? Uma inspiração de onde você tirou? Não, eu acho que a gente que escreve personagem, no fim das contas, sempre falando sobre a gente, Sim, né? Então eu vejo muito de mim no personagem. Mas não é consciente, eu não escrevi ele pensando em mim. Eu notei que ele se parecia comigo depois de ver o roteiro mesmo. E muitas pessoas falaram assim, esse personagem é você? Eu falei que não escrevi pensando nisso. Mas deu que ele é muito parecido comigo. Mas não foi inspirado em mim. Entendi. E nessas foram 3 diárias até agora? Foram 2. 2 diárias. Conta como foi? Então, a gente gravou em São Paulo. Desde a pré-produção. Desde a pré? Por favor. Tá. Na verdade, o Curta ele passou por grandes mudanças ao longo do seu processo. Foram mudanças de impermanências de pessoas e de situações e de roteiro e de ideias. Foi algo bem construído em cima, de certo modo, do tema, né? Porque houve mudanças na equipe, houve mudanças no roteiro ao longo de todo esse processo. Então, esse período de pré-produção foi algo que a gente nos fez aprender bastante, crescer bastante no fazer cinema, né? Porque sempre cada situação é uma situação diferente, a gente tem que se desdobrar para ir sanando esses problemas e resolver para acontecer. E aí, ao longo o projeto começou assim que passou no pitching, né? Mas a gente acabou gravando em dia 18 e 19, foi a produção, que aconteceu em São Paulo, foram 2 diárias, e teve bastante cenas do Ariel, são 4 períodos da vida dele, né? E então a gente conseguiu gravar quase todas as cenas, né? O período dele mais jovem, e dele com 30 anos, e dele com 50 anos também. Foi que agilizou bastante esse processo e facilitou bastante a produção. Porque cinema nacional é complicado, captação de verba, e acaba sendo limitador, mas a gente tenta se encaixar conforme pode. E a equipe toda foi para São Paulo? Foi a equipe reduzida? Foi basicamente a equipe inteira. Sim. Só não foi... Não, foi a equipe inteira. Não Foi foi, a acho que equipe uma inteira. assistente de fotografia que não foi. E a equipe inteira vai pra praia também? Ou Não, vocês vão reduzir? Aí a gente vai reduzir um pouco. Sim. Porque a gente estava em uma van, e agora a gente vai com 2 carros. Então acaba tendo que ter uma redução por conta de verba e tudo